Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã. Seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada, nossa meditação diária sobre o Evangelho que a Santa Igreja ela nos propõe. Hoje, dia 29 de maio, finzinho do mês de maio, finzinho do mês de Nossa Senhora. Hoje, domingo, dia do Senhor, o último domingo da Páscoa, a festa, a solenidade da Ascensão do Senhor. Que alegria juntos nós estarmos aqui para meditar nesse Evangelho. Então vamos lá, vamos nessa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos juntos ao texto bíblico. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Palavras de nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje ele é a conclusão do Evangelho, da narração, da narrativa de São Lucas, o meu xará. Ele escreveu, graças a Deus, ele escreveu esse Evangelho para nós e ele conclui aqui o seu texto e hoje nós acabamos de escutar, nós acabamos de ler. E assim, é interessante que essa passagem ela começa falando do sofrimento. Pode prestar atenção, está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. Pessoal, me chamou a atenção. Nós estamos no período da Páscoa ainda, nós estamos finalizando o período da Páscoa, uma grande alegria celebrar a ressurreição de Jesus durante essas 7 semanas. Nós estamos hoje iniciando essa 7ª semana, tempo pascal, tempo de alegria, mas o Evangelho começa falando do sofrimento. E aí eu ficava pensando que talvez muitos de nós hoje estejamos vivendo esse sofrimento. Talvez você está hoje num dia difícil, num dia ruim. Talvez esse final de semana foi um final de semana não muito bom, humanamente falando. Talvez esses dias tenham sido muito complicado e a liturgia ela propõe a Páscoa, ela propõe a alegria, mas talvez você está vivendo um dia difícil ou tempos difíceis e talvez por algum motivo Deus ele colocou nesse comecinho do Evangelho para falar desse sofrimento, para falar que Ele está com você nesse sofrimento, que Ele também sofreu, Ele precisou sofrer para ressuscitar. Esses dias eu estava reassistindo aquele filme Extraordinário. O nome do filme é Extraordinário, que fala de um garotinho, e tem uma cena do filme que esse garotinho ele fala assim: seja gentil, porque cada pessoa ela está vivenciando uma batalha, ela está vivenciando as suas batalhas. Se a gente trazer para esse contexto mais espiritual, a gente escuta muito falar que cada um carrega a sua cruz. Cada um de nós, você, eu tenho certeza, carrega a sua cruz hoje. Carrega as suas dificuldades, os seus desafios. E aí o menininho lá no filme, ele falava para nós sermos gentil. E eu lembrava disso, Cada um carrega a sua cruz. A gente não sabe as batalhas que o outro está enfrentando. E
E assim, a gente pode carregar essa cruz, a gente pode enfrentar as nossas batalhas sozinhos, ou a gente pode carregar essa cruz junto com Cristo. Ele que carregou a sua cruz e carregou também as nossas cruzes, os nossos pecados, e foi até a cruz, foi até o fim, amou-nos até o fim, mas não parou na dor, não parou no sofrimento, não parou na cruz. Ele passa pela cruz e ele ressuscita. É a continuação aqui do texto. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então, Jesus ele quer afirmar que ele está carregando essa cruz contigo, ele está junto contigo, ele está sofrendo as tuas dores, ele está se encarnando nas tuas dores, nas tuas dificuldades. Ele carrega contigo, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco, mas ele nos chama a ressuscitar. Nesse tempo de Páscoa, ele vai nos lembrar cada vez mais disso. Nós precisamos ser a presença do ressuscitado. A presença do ressuscitado. E aí eu quero puxar para mais um momento dessa passagem, já mais para o fim, que fala que quando Jesus sobe aos céus, hoje, domingo da ascensão do Senhor, Jesus ascende aos céus, os discípulos o adoraram. Como é que eu vou ser a presença do ressuscitado? Eu vou ser também adorando, contemplando a Deus. Então, como está o nosso momento de adoração, de oração, de reflexão, de intimidade com Jesus? Nós precisamos sim, e o Evangelho de hoje nos lembra isso de alguma forma, nós precisamos ter esse momento de adoração, de intimidade. Então, no seu dia a dia, se você for um dos nossos irmãos das casas de acolhimento, como está o seu momento de oração, o seu momento de intimidade, mesmo morando com tantas pessoas, você no seu trabalho, no seu dia a dia, como está sendo esse momento de adoração, de intimidade e enfim, né, que a gente possa cultivar essa amizade e adorar o Senhor, contemplar o Senhor. Nós somos aquilo que nós contemplamos. O Senhor nos pede para adorá-lo, assim como os discípulos fizeram, e a gente pode refletir isso na passagem de hoje. O terceiro ponto que eu queria trazer é que esses discípulos, eles vão com alegria, né? Jesus ele pede para que esses discípulos, eles o adoraram, em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria. Jesus sobe aos céus, pede para eles estarem ali em Jerusalém, porque ele vai mandar o Espírito Santo na unidade desses discípulos. Então ele pede e fala que eles voltavam com grande alegria, uma grande alegria. Mesmo em meio às dificuldades, às tribulações, nós podemos sim vivenciar tudo isso com uma grande alegria. É o pedido de Deus para cada um de nós. Servir, amar a Deus, mas com uma grande alegria. É o pedido do Senhor e é aquilo que os discípulos vivenciaram nessa passagem de hoje. Falavam e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Hoje em dia, a gente vive numa sociedade que murmura muito, que reclama muito, né? O copo parece que sempre está meio vazio. E muitas vezes nós somos contaminados por isso. Vamos lembrar aqui dos discípulos bendizendo a Deus. Eles podiam estar reclamando, né? Poxa, Jesus ressuscitou, mas voltou para o céu, subiu aos céus? Não. Eles bendiziam a Deus, eles contemplaram aquela graça. Jesus prometeu que mandaria sobre eles o Espírito Santo, e eles estavam ali olhando o copo meio cheio, olhando as coisas boas, bendizendo a Deus. Então, fica essa reflexão para nós também, como nós temos encarado as situações e como nós temos vivenciado essa alegria, esse bendizer a Deus. Aqui na passagem fala que eles foram para o templo, ou seja, também é importante estar na casa de Deus, estar no templo, ir para a Santa Missa. Hoje, domingo, dia do Senhor, se você ainda não tiver ido para a missa, né, se você não tiver se organizado para isso, tente ir, tente se colocar lá na presença de Jesus Eucarístico, na Santa Missa. Se você já escuta esse vídeo à noite, tente ir o quanto antes. O Senhor ele nos pede isso, que nós estejamos sim no templo e sejamos a presença da alegria do Cristo ressuscitado. Esse é o chamado, é o desejo dele para mim e para você. E vamos concluir esse nosso vídeo de hoje pedindo a intercessão da Virgem Maria,
ela que também tão bem viveu essa alegria. Hoje, dia 29 de maio, estamos no finalzinho do mês de maio, num mês totalmente dedicado a Nossa Senhora. Que a Virgem Maria nos ajude a colocar tudo isso em prática, levar isso para a ação. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.